Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, agora e sempre. Amém. Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Jesus não tinha só os 12 discípulos, mas tinha muitas outras pessoas que saíam sob a ordem dele, de Jesus, para prepararem o seu caminho e anunciar o reino de Deus, conforme nós podemos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 1 a 11, e depois os versículos 16 a 20, que eu passo a ler agora. Depois disso, o Senhor escolheu mais 72 dos seus seguidores e os enviou de 2 em 2, a fim de que fossem adiante dele para cada cidade e lugar onde ele tinha de ir. Antes de os enviar, ele disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazerem a colheita. Vão, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Quando entrarem numa casa, façam primeiro esta saudação: que a paz esteja nesta casa. Se um homem de paz morar ali, deixem a saudação com ele. Mas se o homem não for de paz, retirem a saudação. Fiquem na mesma casa e comam e bebam o que lhes oferecerem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de uma casa para outra. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam a comida que derem a vocês. Curem os doentes daquela cidade e digam ao povo dali: o reino de Deus chegou até vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, vão pelas ruas dizendo: até a poeira desta cidade que grudou nos nossos pés, nós sacudimos contra vocês. Mas lembrem disto: o reino de Deus chegou até vocês. Então Jesus disse aos discípulos: quem ouve vocês está me ouvindo. Quem rejeita vocês está me rejeitando. E quem me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Os 72 voltaram muito alegres e disseram a Jesus: até os demônios nos obedeciam, quando pelo poder do nome do Senhor nós mandávamos que saíssem das pessoas. E Jesus respondeu: de fato, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões, e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Porém, não fiquem alegres porque os espíritos maus lhes obedecem, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. Até aqui a leitura do nosso texto. Meu amigo e minha amiga, nós vimos que Jesus escolheu 72 pessoas que faziam parte dos seus seguidores e os envia como legítimos representantes e com a autoridade de Jesus para falarem e prepararem o seu caminho, porque muita gente ainda não conhecia Jesus. Eles deveriam, então, provavelmente falar que o Messias que eles tanto esperavam já veio para o meio da vida das pessoas. E como estavam sendo enviados para o meio de lobos, Jesus dá as seguintes orientações aos 72 discípulos. Ele diz: Jesus pede que, antes de irem, peçam em oração a Deus que mande mais trabalhadores para a seara, porque a colheita é grande,
mas os trabalhadores são poucos. Jesus pede que vão em duplas, para que um motive, oriente e exorte o outro, deixando claro que é uma missão comunitária e não individual. É uma missão que não pertence a uma pessoa, mas pertence a Jesus Cristo, que diz: vão. No trabalho missionário, os 72 não devem levar nem bolsa, nem sacola, nem sandálias, para não dependerem de suas próprias habilidades ou recursos, mas única e exclusivamente da bênção de Jesus Cristo. Eles são a boca de Jesus por onde passarem. E ao chegarem numa casa, devem cumprimentar as pessoas e desejar que a paz, a salvação, esteja nesta casa. Que o próprio Cristo, que é o reino de Deus presente, esteja naquela casa. Mesmo não sendo aceitos em algum lugar, não devem deixar de desejar a paz àquele lugar ou àquela casa. Por quê? Porque a paz vem de Deus e ninguém pode impedi-la de se tornar e se fazer presente. Os 72 não devem se vangloriar do que estão fazendo, porque a missão é de Cristo, mas eles devem se alegrar, sim, em saber que os seus nomes estão escritos no céu e por isso conhecidos e amados por Deus. E quem ouvir os discípulos está ouvindo o próprio Jesus. E quem rejeitar o que eles falam está rejeitando o próprio Jesus. E assim, meu amigo e minha amiga, como os 72 foram enviados como legítimos representantes e com a autoridade de Jesus para prepararem o caminho de Jesus, nós também somos enviados para dentro do nosso mundo, um mundo caído, cheio de arrogância, cheio de egoísmo, divisões, exclusão, indiferença, legalismo, cheio de falta de respeito, muita falta de amor ao próximo e solidariedade, muita perseguição e morte, muitas guerras, muita destruição da natureza, muitas pessoas que se isolam e passam a viver uma vida amargurada e angustiada. Pessoas que vivem desesperadas e desconsoladas porque ainda não conseguem lidar com a situação de doença e de morte. Pessoas amedrontadas por causa de assaltos e balas perdidas. Famílias que estão se desestruturando porque não conseguem mais dialogar, se respeitar e se perdoar. Pessoas que não se deixam tocar pela palavra de Deus porque não querem sair de sua zona de conforto. Nós somos enviados, meu amigo e minha amiga, por Jesus Cristo para falarmos que Jesus está entre nós, que Ele veio, que Ele está entre nós para sentir os nossos problemas que passamos no nosso dia a dia, que Ele participa de cada momento de nossa vida e também para preparar a volta dEle. Porque Ele prometeu que Ele voltará em carne e osso, né? E isso nós temos que anunciar, e é justamente dentro desse mundo com problemas. E é dentro desse nosso mundo que nós vamos falar de Jesus, anunciar Jesus. E Ele pede que quando nós anunciamos Ele, o reino de Deus está se fazendo presente. E Ele diz, olha,
falem sobre a paz. Desejem a paz para as pessoas. Então, nós temos a missão de falar e partilhar em nome de Jesus a paz que brota dentro do coração de Deus. Paz que transforma as pessoas, devolvendo novamente a esperança por uma vida nova, uma vida de alegria, de respeito e de comunhão. Falar que a paz não se faz e não se consegue em tribunais ou decretos de guerra, mas na intimidade com Deus, ouvindo e seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo. Falar que a paz de Cristo cura, abraça, encoraja e anima a quem se sente caído. Falar que Deus não criou o egoísmo, a soberba, a indiferença, não criou as guerras, a perseguição, mas criou a comunhão entre as pessoas, porque cada pessoa é a imagem de Deus. E essa missão de falar e partilhar a paz deve ser constante para que a paz traga seus frutos de vida em abundância para todas as pessoas. Por isso, ser discípulo de Jesus não é uma tarefa para os outros, não. É uma tarefa minha, é uma tarefa sua, é uma tarefa nossa, porque Jesus nos capacitou por meio do batismo e nos envolve com o seu amor para sermos seus instrumentos que levam a vida em abundância, cheia de esperança. E onde Jesus é anunciado, podem anotar, o mal perde o seu poder. Agora, esta missão é fácil? Não, não é fácil, porque nós somos enviados, como disse Jesus, para o meio de lobos. Vamos enfrentar dificuldades, rejeição, perseguição, porque onde a palavra de Deus é anunciada, o mal quer se opor, mas não consegue, porque a missão não é nossa, ela é de Cristo. Por isso, nós vamos sob a bênção de Deus. Vamos porque Jesus nos envia. E isso significa que ninguém deve se vangloriar por ser um discípulo de Jesus. E é justamente por isso que Jesus fala para nós e pede de nós o mesmo que pediu dos 72 discípulos. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita, porque muita gente precisa ser tocada com a palavra de Deus. O reino de Deus precisa de muitos sinais entre nós. O mal precisa ser derrotado diariamente para que haja paz entre nós. E isso nós vamos conseguir anunciando que Jesus está entre nós, mas que Ele voltará. Amém. Que a bênção de Deus esteja com você, agora e sempre. Amém. Você ouviu esta mensagem, você pode deixar o seu comentário, você pode compartilhar com quem você quiser. E eu desejo a você e a sua família uma semana de paz, uma semana de bênção. Nós voltaremos a nos ver novamente no próximo domingo. Então, até lá.